Então nós vamos ler os dois textos para a gente amadurecer o nosso pensamento, para a gente poder começar a estudar o Salmo. A senhora fica com o que a senhora pregou, viu? A senhora pregou do livro de Mateus, quarta-feira. Mateus 12, versículo 18. E Isaías 43, verso 10. Não lê. Primeiro, Isaías 43, verso 10. A pergunta é a seguinte: quem é o servo do Senhor? Mateus 12, 18. Não leia não. Primeiro é Isaías. Vamos ler quem é o servo do Senhor. Está no ponto aí? Pode ler. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi para que saiba e me entendais, para que saibais e entendais e me creiais. E sou eu mesmo. E que fora de E mim, antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. pronto. Pelo texto, quem é o servo do Senhor? Ele mesmo, rapaz. O texto está dizendo que ele mesmo é servo dele. Olha, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Nós somos a testemunha dele. Nós não somos servos de Deus, nós somos testemunha. É para nós testemunhar dele. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ó, o meu servo, para que entendais e me criaste, que sou eu mesmo, que fora de mim Deus mesmo se formou, depois de mim nenhum haverá. Aí Jesus disse assim: eu vim para servir e não para ser servido. Não se encaixa. Agora leia o de Mateus lá. Doze, 18. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, e quem a minha alma se compraste. Farei repousar sobre ele meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Quem é esse personagem aí? Esse personagem aí é Jesus. Vamos conectar aqui? Eis o meu servo que escolhi. Aí compare com lá o 43 aí. Vós sois minhas testemunhas do Senhor, o meu servo que escolhi, para que saibais me criaste, que sou eu mesmo. Olha aí. Quem é o servo de Deus? O próprio Deus, o próprio Jesus. É por isso que é assim que eu estudo a Bíblia, eu comparo um texto com o outro. Se lá Isaías diz que é ele mesmo está aí, ó. Agora, interessante desses dois é que o de Isaías, aí Mateus está dizendo que enviarei o meu espírito, colocarei o meu espírito sobre ele. O espírito de quem? Bora para o estudo. Vamos lá. Olha aqui. Diz assim: a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo tem vida? Sim ou não? Não tem, irmão? Como é que não vai tudo aí? A personalidade do Espírito Santo. Tem vida. Vamos lá. Convide o grupo a pensar em alguém que, mesmo quieto ou reservado, teve um grande impacto em sua vida. Pense agora. Uma pessoa para quem você não dá nada. Não tem aquele ditado que diz: de onde se espera de lá é que sai. Né? Pense numa pessoa que impactou a sua vida.
que mexeu com você. Eu tenho alguém que impactou. Tu tem? Tem. Eu não estou falando aqui, eu estou falando no sentido espiritual. O nosso estudo aqui é no sentido espiritual. Não tem nada a ver físico, né? Tá certo. Eu coloquei aqui, quem impactou na minha vida, tudo que impactou a minha vida veio de Jesus. Aliás, Jesus foi o único que impactou a minha vida em todos os sentidos. Todos os sentidos. Por isso é que eu sou testemunha dele. Por isso é que nós temos que testemunhar, porque nós fomos impactados por ele, né? Tá. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. O Espírito Santo vai relembrar a pessoa das coisas que ela aprendeu de Jesus. Então, aquilo que Jesus não ensinou, o Espírito Santo pode relembrar. Só as coisas que Jesus ensinou. Às vezes, fala-se do Espírito Santo como se fosse uma força impessoal, um poder ou uma influência, sem vontade própria. No entanto, a Bíblia o apresenta como uma pessoa divina com intelecto, emoções e vontade. Olha, o que é que o Espírito Santo pode fazer? O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo lamenta e o Espírito Santo fala. Ele tem todas essas qualidades, né? Foi semana passada, sexta-feira, semana passada, nós vimos que ele tem sangue. Está vendo? Que o Espírito Santo tem sangue. Qual foi o texto que nós lemos lá em Atos? Atos 20, verso 28. O Espírito Santo tem sangue, né? Daqui, ó. Qualidades que não podem ser atribuídas a uma energia impessoal. Jesus se refere a ele como outro consolador. Que é isso aqui, rapaz? Jesus se refere a ele como outro consolador. Alguém que estaria conosco, assim como ele próprio esteve. Isso nos ajuda a compreender que o Espírito Santo está próximo, é sensível e tem profundo interesse em nossa vida espiritual. Ele está bem pertinho de nós e a gente não sabe. Vou perguntar para vocês aqui. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É chamar nome, falar um palavrão usando o nome dele. É essa a blasfêmia? A blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitá-lo. Quando ele fala conosco que nós viramos as costas para ele, isso é blasfêmia. E eu estou dizendo isso sabe por quê? Porque quem fez esse comentário sobre blasfêmia foi Ellen White. Ela diz que cada vez que ele nos fala e a gente não dá ouvido para ele, a gente vai se distanciando dele. É a gente que se distancia dele, não é ele que se distancia de nós. Aí chega uma hora que a gente procura por ele, não acha mais.
Porque a gente ficou tão longe que não encontra mais ele. Isso é blasfêmia. Agora aqui diz assim, assim como ele próprio esteve. E isso nos ajuda a compreender que o Espírito Santo está próximo e é sensível e tem profundo interesse em nossa vida espiritual. Qual é o papel do Espírito Santo na conjuntura da Trindade? Qual é o papel dele? Ele recebeu ordem de quem para falar o quê? Ele veio em nome de quem para dizer o quê? Olha, irmão, uma coisa nós temos que ter consciência: o Espírito Santo é a verdade. Vai. Deus é verdade, Jesus é o caminho, a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra é a verdade. Então, os quatro principais fundamentos da Bíblia, numa conjuntura, os quatro são verdade. Então, o Espírito Santo não veio aqui ensinar ninguém a mentir. Quem mente não está atrás do Espírito Santo, está atrás é do capiroso, porque ele é o pai da mentira. Por isso que lá em Efésios 4:25, Paulo aconselha a ninguém mentir para ninguém, vamos falar a verdade. É difícil eu falar só a verdade para a irmã e a irmã falar para mim? Não é não. Só se torna difícil se nós misturarmos verdade com mentira. Aí vai ficar difícil. Olha aqui, ó. Pergunta para reflexão. Por que é importante compreender que o Espírito Santo é uma pessoa e não apenas uma força? Por quê? Se você fosse responder num questionário e alguém lhe perguntasse qual era a resposta que você ia dar? Porque é importante compreender que o Espírito Santo é uma pessoa e não apenas uma força. Eu vou dar uma pista. Tudo o que Deus tem, Ele também tem. Tudo que o Pai tem, o Espírito Santo também tem. Tudo que Jesus tem, o Espírito Santo também tem. A mesma santidade, o mesmo poder, a mesma autoridade, tudo é a mesma coisa, ele tem. Você colocaria o quê? Eu coloquei aqui. Por aqui, coloquei. Porque ele é um porta-voz do próprio Jesus. Amém. A resposta que eu coloquei aqui foi essa. Ele é o porta-voz do próprio Jesus. Vamos fazer uma comparação aqui. Vamos comparar. O Pedrinho é um deputado federal e eu sou o porta-voz dele. Aí ele está lá em Brasília e eu estou em Belém. Ele não está preocupado, porque em Belém tem um porta-voz dele, respondendo as coisas que era para ele responder. Aí através de quê? Através de comunicação. O porta-voz tem o celular, dele está. Alguém me perguntou isso assim, o que é que eu digo? Aí eu, o deputado, não, pode falar assim. Isso é o trabalho do Espírito Santo. Ele recebeu de Deus a autorização e ele só fala aquilo que ele ouviu. Ele não fala nada dele mesmo, ele não inventa coisa. Lá em São João 16, verso 13, ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar o que é pecado, e ele vai nos ajudar a fugir desse pecado,
E também vai nos ajudar a aprender a falar só a verdade. É por isso que o Fábio falou naquele dia que eu disse, ele falou no peguei grupo, e eu falei mesmo, que onde tem mentira tem demônio. É. Pode ser até na igreja. Se tiver alguém mentindo, tá um demônio na vida. Tem que mandar esse capeta cair fora. E a gente tem que falar a verdade. A verdade é um remédio que dói. Não é para botar a pessoa para fora, é para expulsar o demônio da pessoa, né? Que a pessoa tem que É, não é para matar a pessoa, é para tirar a mentira da pessoa. Olha aqui, ó. Como você se relaciona com o Espírito Santo em sua vida diária? Como se fosse uma pessoa ou um recurso espiritual? Pergunta bem boa, né? Como é que a gente se relaciona com Ele na nossa vida diária? Como é Ele? Como é que a gente pode se relacionar com Ele? E olha a minha resposta aqui. Como é que eu posso? Pensando, estudando, orando, tudo em nome de Jesus. Amém. Se eu fizer isso, eu estou me relacionando com o Espírito Santo. Cadê outra ficha, né? Está começando a clarear, né? Quando nós chegar, antes de nós terminarmos a nossa série de estudo, vocês vão perceber quem é o Espírito Santo. Outra pergunta. Que atitudes pessoais pode entristecer o Espírito Santo? Qual é a atitude que eu posso ter que pode entristecer vocês? Qual é? Vou perguntar de novo. Que atitudes pessoais, é a pessoa, pode entristecer o Espírito Santo? Sabe qual é? Eu vou falar em palavras bem explicativas para ninguém sair quando nós falamos mal do outro. Irmãos, o Espírito Santo fica triste e chora quando ele vê um irmão dando informação errada. Você assim, se você falar alguma coisa de mim que seja verdade, ele não vai ficar triste, porque você está falando a verdade. O problema está em mim. Agora é bom assim. Agora, por exemplo, falar pro Senhor mesmo. que não precisa falar para a pessoa. É assim, se eu te der uma informação dessa mulher, eu conheço há pouco tempo, né? Aí tu vai dizer assim, mas poxa, para que o irmão João falou isso daí? Qual é o motivo do irmão falar isso daí? Aí, o que é que ele tem contra ele? Ora, a tristeza que a pessoa está sentindo é a mesma que o Espírito Santo está sentindo. Agora, se você fala uma verdade, aí, porque ele é o condutor da verdade. Por exemplo, assim, a pessoa falou mal para a pessoa vai para o outro e fala assim, a irmã falou isso. Aí piora. Nem sabe se é verdade ou mentira, né? Pois é, aí que está a tristeza. Olha, lá em casa eu tenho, de vez em quando eu tenho um confronto lá com a minha esposa. Eu converso muito com ela. Ela diz assim, a visão dela, eu confronto contra a ideia dela, que a ideia dela não está correta. Ela diz que nós não podemos pedir perdão para o outro. Está errado. Não podemos? A Bíblia diz, perdoai-nos ao confessai as nossas culpas uns aos outros. E perdoai-nos uns aos outros. Aí eu confronto com ela na negativa, a Bíblia diz isso.
tu está falando com boca de estranho. Eu não quero dizer que é o adversário, né? Porque se eu disser, aí vai falar, né? Boca de estranho, porque a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina desse, aí vou lá. Porque o Espírito Santo ensina desse jeito. Aí ela diz, não, é que está ficando velho, caduco, já está falando coisa com coisa. O pastor até que disse lá na nossa igreja pregando que placa de igreja não vai salvar ninguém. Eu digo, como é isso aí? Ele falou que placa de igreja não vai salvar. Não. Então o que é que você está fazendo na igreja? Porque a minha placa, sabe qual é a placa da minha igreja? A guarda do mandamento. Eu me admiro muito o pastor falar um negócio desse. Vai que tem visita na igreja, que escuta uma coisa dessa. Aí eu vim para cá fazer o quê? Né? Na igreja dele não tem salvação. Está entendendo? Aí mandei ela ler 1 Timóteo 13, verso 15. A igreja do Deus vivo é baluarte da verdade. É por isso que o Espírito Santo tem que habitar em nós para a gente falar a verdade para as pessoas. Se nós mentir, as pessoas não vão se converter. Elas vão continuar na mentira. E eu gosto do Fábio, porque o Fábio vai direto na questão. O Fábio ele fala direto mesmo, ele não faz rodeio, ele vai direto mesmo. Você crê que é assim? E é assim que nós temos que ser. Olha aqui, ó. Como você pode cultivar um relacionamento mais profundo e consciente com o Espírito Santo? Como? E essa cabeça de jovem aí, o que é que pensa? Como é que você pode ter um relacionamento espiritual mais consciente com o Espírito Santo? Como é? Como é, irmãs? Pode responder. Como é? Para mim, eu acho que é lindo, né? Dentro da palavra dele. Oração, né? Oração. Buscando. Tá? Como é? Como é que eu posso me relacionar com o Espírito Santo? É quando eu estou amando esse cidadão aqui, ó. Quando eu olho para ele, os olhares de Cristo. Quando nós aprendemos a deixar, porque eu não posso duvidar de ninguém, não posso duvidar, mas quando o amor estiver dentro de nós, a gente vai olhar um para o outro com respeito, com carinho, com dedicação. Ninguém vai querer o mal de ninguém. O amor. Amor Olha, verdadeiro. vê o pênis. Chamei ele para trás, foi, Pedro? E vemos uma conversa, ó. Teste a teste, boca assim, ó, perto um do outro. Eu fiz uma proposta. A proposta que Jesus mandou fazer para ele. E ele atendeu. Amém. Ele escutou. Por que ele não ficou com raiva de mim? Não ficou não. Ele foi dizer, olha, está certo, o senhor está correto. Por quê? Porque ele já ouve a voz do Espírito Santo. Amém. Quando a pessoa não ouve, a pessoa se pesa, se espuleta, e tal, fica bravo, quer bater, e fala um monte de coisa. Mas ele diz assim, eu esquece na carne aqui, moça, eu tenho que mandar em mim agora. Né? Eu quero falar do Senhor, né? Mas eu já tinha a resposta, se ele procedesse dessa maneira, eu já tinha a resposta. Meu irmão, eu estou falando que Jesus me mandou falar para ti. O resto é com você, você que escolhe. Viu como é? Quando a pessoa ouve o Espírito Santo, qualquer coisa que ele manda dizer, a pessoa ouve na hora e atende. Eu sou simplesmente um porta-voz, que nem o Espírito Santo é também. O Espírito Santo é um porta-voz de Deus. Olha aqui, ó. O Espírito Santo não é uma energia sem rosto. É uma pessoa divina.
próxima de nós, ama, fala e deseja nos guiar. Nossa espiritualidade crescerá à medida que o conhecermos como um amigo celestial, que caminha conosco e nos transforma de dentro para fora. Às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente olha por fora, exterior, né? O Espírito Santo olha lá dentro. Ele olha dentro da pessoa. Vê meu servo Jó, como é íntegro a mim, escuta a minha voz, atende o que eu falo. Tarefa da semana. Tarefa para a próxima semana. Olha aqui, ó. Em seu tempo devocional, refira-se ao Espírito Santo como uma pessoa real. Peça a Deus que ensine você a reconhecer a voz do Espírito Santo ao longo da semana, em suas decisões, emoções e relacionamentos. Amém. O que é que nós vamos fazer? A partir de domingo, que é o primeiro dia da semana, nós vamos começar nas nossas conversas entre nós, nas nossas conversas entre as pessoas, vamos sempre pensar no Espírito Santo. Porque aí ele vai nos ensinar a nos se relacionarmos uns com os outros. É uma pena que os irmãos não estejam aqui ouvindo tudo isso. Quem vai sair abençoado é quem vem. Né? E a pergunta continua: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Na próxima sexta-feira a pergunta continua: quem é o Espírito Santo? Bem, aqui pela missão descobri que ele é o porta-voz de Deus, que ele é o sucessor de Jesus, né? Que ele é o professor da verdade, que ele é o autor da Bíblia, tá? Tudo isso ele é. Mas a pergunta-chave é quem ele é. Eu já tenho a resposta aqui, mas vou dar para vocês hoje. Senão vocês vão descobrir e depois não vão querer vir mais. Aí na próxima sexta-feira, vai saber, na próxima sexta-feira nós vamos estudar sobre o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Paulo foi batizado nas águas e pelo Espírito Santo. O batismo por imersão tem a presença do Espírito Santo? Tem. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí toda a igreja, amém. Nós temos o segundo batismo do Espírito Santo. E esse segundo nós ainda não tivemos. Paulo teve, Pedro teve, João Batista teve, Ellen White teve também, mas ainda nós não tivemos. Ainda não chegou a época dele nos dar o seu batismo. Quando nós recebermos o batismo do Espírito Santo, nós vamos ser pessoas totalmente transformadas. Amém. Vai ser transformado o nosso guarda-roupa, vai ser transformado o nosso prato de comer, vai ser transformado o nosso dinheiro, vai ser transformado a nossa personalidade.
pessoa me deu um testemunho da Eliette. Uma pessoa falou bem da irmã Eliette. Falou bem. E eu disse para a pessoa, louvado seja o nome do Senhor. Não dei glória para a pessoa que falou, não, a glória é para Deus. Foi isso que eu falei. Louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém der alguma informação boa do irmão João, faça a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nunca diga alguma coisa para a pessoa. Beleza, gostei de você. Você está dando a glória para a pessoa. E a glória, quem merece é Cristo Jesus. Outra coisa, eu fui cantar numa igreja aí, pregar, e quando terminei, eu fui para a porta, a irmã disse, desce um autógrafo aqui na minha Bíblia, para não esquecer do Senhor. Aí eu peguei minha Bíblia e escrevi lá. Jesus é teu Senhor até o fim da vida. Sabe por quê? Porque a irmã White disse que nós não temos não temos que aceitar elogio. Não temos. E toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Ele é o merecedor. Tá certo? Então, para a semana, na próxima sexta-feira, nós vamos estudar sobre o batismo do Espírito Santo. Tá? Vocês vão ficar surpresos de ver como é o batismo do Espírito Santo. Aliás, quantos Espíritos Deus tem? Quantos? 7. 7 não. Apocalipse diz. Eu precisava ver o Espírito Santo. Apocalipse fala dos 7 Espíritos de Deus. Tá. Apocalipse, né? Tá. Apocalipse. Se tratando do Espírito Santo, é só um. O Espírito do Senhor é só um. Os 7 já tem outra simbologia. É outra coisa, tá? Que Deus nos abençoe esta noite. Muito obrigado por vocês terem vindo. E quem estiver satisfeito com o estudo, não se esqueça dele. Quando você for orar agora, ore mais com o Espírito Santo. Ele fala muito de Jesus e se esquece do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está hoje agindo aqui na terra no lugar de quem? De Jesus, né? Agora, interessante isso aqui, a gente tem que olhar. Olha, Jesus disse, eu vou e ele dirá. E ele vos dirá tudo o que vocês, tudo que ele tem ouvido, né? E ele vai ensinar vocês. Agora Jesus disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco? Através de quem? Do Espírito Santo. Através do Espírito Santo representa Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou isso. Eis que estou convosco todos os dias. E ele diz, eu vou e ele virá. O Espírito Santo é o representante de Cristo para a igreja. É por isso que aqueles que invocam muito o Espírito Santo, né, no caso das outras igrejas, começam a falar que não é do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala essas coisas para ninguém. Você vê lá em Pentecostes, Pedro falou só da língua dele e 14 nações que estavam presentes ouviram na sua língua. Então o Espírito Santo, ele não fala língua estranha, fala a língua da pessoa. Agora, para as outras nações entender, aí é ele que faz dar o entendimento. Por exemplo, se tiver um japonês pregando, o Espírito Santo faz a gente entender. Se não tiver intérprete, né? Se tiver intérprete, ele vai passando. Mas se não tiver, ele faz a gente entender a língua lá que o japonês está falando. E curar, resultar. Eu
falei na língua japonesa. Amém, irmão. Ontem, Amém? era umas 7 horas da noite. Eu acho que ligaram para mim errado. Uma ligação não deu, não. Aí aquele pessoal, não sei se foi coreano, sei lá, não. É peruano. Peruano. Eu achei peruano. Rapaz, ele estava falando com a mulher dele, e eu só escutando, alô, alô, alô. Ele falou com a mulher dele, meu amigo, foi uma evangelho tão Eu grande. escrevi pra mulher, né? Que eu pedi pra ela escutar. Aí eu escrevi, escuta aqui que eles estão falando em línguas. É a língua da Itália. Os italianos mas era a uma criança capacidade ele tão chama grande. Entre ele e ela falava. Era uma atrapalhadeira muito feia. eles falam assim, esse meu filho é qui, aqui, qui. Vamos lá. Eu disse, rapaz, eu vou desligar, porque eu não vou ficar conversa com ninguém. Uma Vamos vez, lá. irmão João, antes de orar, eu veio para uma reunião da igreja japonesa. Outro japonês, né? Irmão, eu estava de do renicó. Que é isso? Aqui, tem que ser uma forma, não tem ela. Pega para nós entender. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos grandemente, Senhor, porque esta noite o Espírito Santo nos ensinou como devemos recorrer a Ele. Amém. Pedimos perdão se falhamos em alguma de nossas conversas, mas que a plenitude do Espírito Santo possa fazer parte do nosso viver aqui. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que nós, Senhor, como irmãos, como amigos, podemos crescer na sua plenitude. Amém. No amor, na paz, no companheirismo, na amizade, no respeito, na educação. Amém, Jesus. Tudo isso, Senhor, nós precisamos ter em nossa vida para que o Espírito Santo possa viver conosco na nossa casa. Amém. Que o Senhor possa tirar todos os empecilhos, toda a sujeira, Senhor, que possa haver dentro do nosso coração, na nossa mente, para que o Espírito Santo possa fazer a sua obra. E a gente, por mais que sejamos pouco, nós queremos ser abençoados por Ti, Senhor. Amém, Senhor. Nos dá a porção do Teu Espírito em nossas vidas e nós agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E amém. Amém, Senhor. Está vendo? Está vendo, pois é. A fuma é o negócio